Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit. Esse é mais um Como Está Minha Página. E se você chegou agora e não sabe do que eu estou falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamentos, páginas para capturar leads, páginas para vender seus produtos e serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. São blocos pré-prontos que você vai empilhar um no outro e depois você vai poder customizar os textos, os vídeos, as imagens, os fundos, as cores, enfim, deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar a sua conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente aos assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você acabou de chegar e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página da Zenir. A Zenir atua no nicho de desenvolvimento pessoal e ela tem esse produto aqui que é o programa Vivendo com Saúde Mental, Espiritual e Física. Vamos dar uma olhada aqui na página da Zenir. Aqui ela tem um vídeo, tem uma imagem de apresentação, um texto, uma abertura de copy. Aqui um botão CTA. Aqui os 3 pilares nos quais se baseia, né? O curso, se você deseja, né? Aqui tem para quem é, quais são as dores do público dela, o que vai aprender, então quais são os principais aprendizados, benefícios, o que tem dentro desse programa, então aqui tem destrinchando cada um dos módulos, o que vai receber ao se inscrever, aqui quanto custa, né? R$ 197,00, CTA, um bônus especial. Aqui tem um bloco de depoimentos, aqui uma apresentação de quem é a Zenir. Depois uma garantia, tem um FAQ, né? E uma garantia de 7 dias. Ok, Zenir, vamos dar uma olhada aqui na sua página. Primeiro ajuste é na sua primeira dobra, Zenir. Me parece que é uma dobra com muitas informações. Então aqui, programa Vivendo com Saúde Mental, Espiritual e Física, tem o objetivo de te guiar para uma reconexão consigo mesmo. Primeiro, a gente poderia ajustar isso aqui para uma headline mais direta. Então, descubra como se reconectar consigo mesmo em uma jornada de saúde mental, espiritual e física. Bom, eu sempre acho esse tipo de headline muito subjetivo, mas talvez para o seu público, se já chegar um público mais quente, como é um produto de R$ 197,00, eu não recomendo você fazer uma oferta direta para um público muito frio, um público que pelo menos não conheça você, minimamente um público que já conhece o seu trabalho seria interessante. Então talvez funcione se você tiver uma oferta já para um público quente, um público que já conhece você e que está em busca disso, dessa reconexão, dessa união, essa integração entre saúde mental, espiritual e física. Agora, você tem aqui um vídeo, logo ao lado tem imagem e logo abaixo tem essa abertura de copy. É muita informação para uma primeira dobra. Então a gente divide, a gente torna isso mais palatável para o nosso cliente. A gente não pode também sobrecarregar o cliente cognitivamente, porque senão ele se sente sufocado, ele vai embora. Pensa que é um cliente que ele estava provavelmente relaxando na rede social. Ele estava lá no TikTok, estava no Instagram, estava no Facebook, estava ali, né, com a mente dele viajando por aí e de repente ele viu um criativo, viu um anúncio que chamou a atenção e fez entrar na sua página. Se a sua página ela já sobrecarrega a pessoa num nível de que, nossa, eu estava num estado de completo relaxamento e agora eu tenho eu sou bombardeado por um monte de informações. Eu tenho headline, tenho vídeo, tenho foto, tenho texto, tudo já aparecendo para mim de cara. Nossa, eu não quero isso, eu quero voltar para o meu estado de tranquilidade. Então, a gente vai afugentar essa pessoa. A gente tem que fazer com que ela chegue com uma estrutura lógica. Ela tem que seguir uma ordem lógica de argumentos dentro da nossa página. Eu não assisti o seu vídeo. Se o seu vídeo estiver bem explicativo sobre o que se trata, usa o vídeo. Você deixa a headline, novamente, faz uma headline que seja mais
focada em um convite, em uma ação, e não diz o nome do programa e qual que é o objetivo. Faz de uma forma que seja mais direcionada para uma ação. Aquilo que a pessoa vai resolver, aquilo que a pessoa vai ter como benefício. Então, você vai apresentar o benefício do seu produto. É aquela velha máxima da copy, que a gente vende na nossa página, não é o prego e sim o buraco na parede, não é a furadeira e sim o buraco na parede. Então, eu quero que a pessoa saiba qual é a transformação que ela vai passar, e não o como ela vai passar por essa transformação nesse momento. Isso é mais importante. Daí você vai ter esse seu vídeo, e essa imagem aqui, ela pode ficar mais para baixo. Ou você pode fazer diferente, você pode deixar a imagem aqui na sua primeira dobra, deixar uma headline mais direta, a sua imagem e um textinho de abertura. Esse texto, inclusive, ele está muito longo para esse texto de abertura. Precisa ser uma sub-headline, um complemento da mensagem principal. Então pensa que na mensagem principal você está oferecendo um benefício que está vinculado a uma dor, a algo que a pessoa quer resolver. A sua sub-headline ela vai complementar. Ela vai trazer ou um segundo benefício, ou ela vai apresentar uma quebra de objeção. Então, mesmo que você não acredite no seu próprio poder de transformação ou de reconexão, mesmo que você não tenha tempo para si mesmo, mesmo que você precise dedicar mais atenção para a sua família do que para si mesmo, enfim, aqui você vai trazer uma quebra de objeção ou vai complementar a sua promessa principal. E daí depois você pode transformar isso aqui tudo, já que tem um texto grande, numa próxima dobra. E eu recomendo que nessa próxima dobra você faça inclusive com uma cor de fundo diferente, porque aqui você vai deixar bem marcado visualmente. A primeira dobra é uma promessa, a imagem, um complemento rápido. Depois, na sua segunda dobra, você pode trazer, por exemplo, o seu vídeo e trazer esse texto aqui de complemento. Então vai ter o texto e o vídeo. E daí você pode ter esse botão de ação. Como a gente está falando aqui de um produto de R$200, novamente. Como é um produto de R$200, dificilmente você vai conseguir vender, pelo menos em escala, para um público frio. Então eu recomendaria você nem ter esse botão de ação aqui nesse momento. Para quê? Porque você vai levar a pessoa... Aqui você está levando, inclusive, direto para o checkout. Imagina, a pessoa nem sabe exatamente do que se trata o produto, não sabe quanto custa, e ela vai clicar no botão. Você pode ter um número muito grande de pessoas clicando no botão por curiosidade, e vai ter poucas vendas. Isso vai até quebrar um pouco o seu pixel, se você estiver fazendo campanha. O pixel ele vai entender que as pessoas clicando ali, elas têm interesse, sendo que na verdade são só curiosos, não são pessoas com real interesse em compra. Então, eu ajustaria isso aqui. Aqui você tem os 3 pilares fundamentais, você fez um bloco de lista. Legal, mas você poderia também fazer isso mais visual. Então, os 3 pilares, você poderia ter, por exemplo, uma ilustração que representa corpo, uma ilustração que representa a mente, uma ilustração que representa o espírito, e fazer isso visualmente. Poderia ser, por exemplo, num formato de triângulo, poderia ser num formato de círculo, onde vai ter esses tópicos e vai ter as linhas ligando isso, e daí ali você vai ter, ao invés de utilizar um bloco aqui de lista, você pode utilizar um bloco de texto, onde você vai colar essa imagem e vai ter esse desenho ali, essa representação visual. Vai ficar mais impactante visualmente. A sua escolha de cores aqui na página ela também é um pouco complicada. O verde com esse roxo não é uma combinação feia, mas olha como ela prejudica a leitura. Então eu tenho um baixo contraste aqui. O branco sobre o roxo, ok, não tem problema. Mas esse verde sobre o roxo eu tenho um contraste muito baixo. Eu tenho dificuldade de ler isso aqui. Agora imagina para o seu cliente chegando e ele tendo que ler isso numa telinha de celular. Então a gente está falando aqui de uma letra que vai ficar menor numa tela de celular e com um contraste aqui que está baixo. Então vai prejudicar a leitura. Ou você muda, se você quiser manter esse roxo de fundo, legal. Você pode mudar para um branco, né, que você já tem aqui, ou para talvez um verde muito claro, um amarelo mais claro. Cores que tem um contraste grande com o roxo. Laranja, amarelo, branco. Ou, se você quiser manter um verde, por exemplo, um verde daí clarinho. Para você ter um alto contraste aqui. Aqui você tem então aquele botão que a gente já falou.
O curso é para você que deseja, ok, que você tem a lista de dores, né, ou de desejos dessa pessoa. Você pode utilizar isso aqui, inclusive, como inspiração para formular novas ideias de headlines. Eu acho que vai ser mais forte se você tiver uma headline baseada numa dor real que a pessoa quer resolver. Porque pensa, a pessoa ela não quer participar de um programa de reconexão de saúde mental, espiritual e física. Ela quer a transformação real disso na vida dela. Então, qual que é a transformação real? É mais disposição para estar com a família? O que de fato vai mudar na vida dessa pessoa, no dia a dia dessa pessoa? É isso que você vai buscar trazer na sua headline. Ao longo do curso vai aprender a se ouvir, respeitar e se cuidar com técnicas, ok? Aqui você está dando então as características. Aqui você está dizendo o que a pessoa quer, qual é a transformação e aqui de que forma ela vai alcançar. Ou seja, você está trazendo para as características do seu produto. Legal. Aqui dentro dos módulos eu acho que está um pouco disparelho, né? Então o módulo 1 tem esses vários tópicos, o módulo 2 tem um tópico só e o módulo 3 tem 10 tópicos. Então está um pouco disparelho aqui. Eu ajustaria isso aqui de uma forma que visualmente ficaria mais equilibrado. Talvez você possa usar como um texto em 2 colunas e usar o módulo 1 e 2 numa coluna e o 3 na outra. Não sei. Mas aqui você pode testar variações. E novamente, olha como a leitura fica prejudicada. Quase não dá para ler, que aqui tem o módulo 1, aqui tem o módulo 2 e aqui tem o módulo 3. Quase não dá para ler. É um texto preto sobre um verde muito escuro. Então, esses cuidados vão te ajudar também a fazer com que a pessoa tenha uma experiência melhor dentro da sua página. Aqui é uma imagem que não representa, assim, de fato, o seu produto, né? Uma imagem, parece genérica, de banco de imagens. Então, se você tiver alguma imagem que tenha essa aqui, por exemplo, tem uma conexão um pouco melhor. Ela já traz um pouco mais da ideia do que é o mental, espiritual e físico. Uma outra imagem nesse estilo aqui ajudaria a manter essa essência. Aqui tem tudo que a pessoa vai receber ao se inscrever. Isso aqui você poderia, inclusive, detalhar visualmente. Então, deixando acesso completo ao programa online em vídeo. Ok, você poderia ter um mock-up de alguma das aulas. E daí a explicação do que é o programa. Ter um texto explicativo. Apostilas com conteúdos. Você pode ter um mock-up dessas apostilas e um texto complementar a esse título. Meditações e áudios guiados. Novamente, um mock-up, uma imagem que representa isso. Aqui tem o título e um texto explicativo. O suporte aqui, talvez não seja o que menos dá para explicar, mas ainda dá, pode ter um logo do WhatsApp, por exemplo, ali, e você explicando, você vai ter um grupo de WhatsApp exclusivo para acompanhar você durante toda essa jornada. Atividades práticas, ok, uma imagem que representa essas atividades práticas, pode ser uma imagem de uma atividade específica, pode ser um mock-up do e-book, por exemplo, onde estão essas atividades, e um texto explicativo. E aqui também um e-book, pode ter a capa desse e-book com as 90 receitas e um texto explicativo. Então aqui você consegue detalhar muito mais o que a pessoa vai receber ao se inscrever, e isso vai gerar muito mais uma percepção de valor para ela. Ela vai ter uma noção daquilo que ela está recebendo. E daí ao final desses blocos, ao invés de utilizar tudo isso aqui num bloco de CTA, né, num bloco de botão de ação, você pode utilizar a precificação num bloco anterior. Você pode fazer um bloquinho de texto ali onde você vai poder fazer o detalhamento e dizer. E por tempo limitado você pode levar tudo isso de, por exemplo, 399, 499 por apenas, daí sim, em destaque, 12 vezes de 16,42 sem juros, embaixo, ou 197 à vista. E daí isso aqui tudo vai ficar num bloco separado, um bloco anterior. E aqui nesse bloco vai ficar só o botãozinho de ação, quero transformar minha saúde agora, e daí sim levando para o checkout. Inclusive esse botão aqui, ele não está levando para o checkout, ele está levando para outra página. Então são alguns ajustes, alguns cuidados que a gente precisa ter aqui. Pensa, esses seus outros botões aqui estão todos levando para um checkout. Inclusive eu não testei, vamos testar aqui o seu botão. Com saúde, ok. Aqui tem explicação. Beleza, está funcionando certinho. Então, esses outros botões de ação, eles estão funcionando e levando para a sua página, mas o botão da sua oferta não está. E isso é um problema muito grande, porque a pessoa
viu, se interessou, e ela achou o preço justo, ela achou o preço legal, ela vai clicar aqui, ela vai cair numa outra página que não tem nada a ver com isso e vai ficar completamente perdida. E aí você perde uma venda porque a pessoa caiu no lugar errado. Então, um ajuste é: mude este botão aqui para ir para o checkout e ajuste esses outros botões para levarem para esse bloco aqui onde você precifica e não diretamente para o checkout. Como você não fez a apresentação da oferta antes, se você levar a pessoa para o checkout a partir desses botões, você vai estar levando muito curioso e poucos compradores de fato. Depois você tem aqui os bônus, ok? Então esses bônus aqui, a mesma coisa que eu disse no anterior, você pode aplicar aqui. Ao invés de fazer dessa forma que tá, você poderia usar a imagem ao lado, o título e o texto. A imagem ao lado, o título e o texto. Ou os nossos blocos de caixinhas. E daí numa caixinha o bônus 1, o título e o texto. Na outra caixinha o bônus 2, o título e o texto. Na outra caixinha a imagem do bônus 3, o título e o texto. E assim você vai apresentar de uma forma mais eficiente. Porque aqui tá tudo muito junto, não dá para entender ao certo onde começa um bônus, onde termina, né, onde começa o outro. Aqui parece que é tudo a mesma coisa. Então, se você separar isso visualmente em caixinhas, por exemplo, vai ficar mais impactante. E aqui, novamente, o que a gente já falou do contraste. O que as pessoas estão dizendo. Aqui, ó, tem uma quebrinha aqui, cuidado com essa quebrinha, só fazer um ajustezinho. Achei sensacional, amei. Então, depois do programa, comecei a entender meu corpo, cuidar das minhas emoções e me sentir mais viva de novo. Ok, legal. Como não tem foto da pessoa, fica um pouco duvidoso, né, se realmente teve esse depoimento ou não para o nosso cliente. Ele vai ficar desconfiado. O que você pode fazer aqui? Você pode tirar um print do depoimento real dessa pessoa e colocar sem mostrar o nome, o rosto dela, mas só o print do depoimento já vai dar outra cara para isso aqui. A mesma coisa esse outro, achei sensacional, amei, também vai dar uma outra cara. Aqui você fez um bloco onde você tem uma foto sua e depois, né, o quem é você. Essa foto aqui, ela pode vir neste bloco, é um bloco de texto com imagem, ele tem um espaço para você colocar essa imagem vai ficar menorzinha, vai ficar mais harmônico, vai combinar melhor com o restante da página. Aqui um bloco de tirar dúvidas. Como funciona e tem uma garantia, eu acho que você poderia ter pelo menos mais umas 2, 3 perguntas aqui. Se você tiver dúvidas de como fazer, pode usar o ChatGPT, não tem problema. Você vai pegar e vai elencar quais seriam as principais objeções do seu cliente, os principais motivos para ele não comprar. Vai pedir para ele formular as perguntas e você vai responder, ou vai pedir ajuda para responder e vai corrigindo essas respostas para que você tenha aqui uma quebra de objeção real nesse bloco de tirar dúvidas. E depois uma garantia de 7 dias. Você poderia ter no final aqui só um bloquinho de rodapé também, só para marcar aqui, ó, aqui termina mesmo a minha página. De forma geral, essas são as principais alterações que eu sugiro aqui na página da Zenir. Eu espero que ajudem a Zenir a vender mais e eu espero que ajudem também você, que não é a Zenir, mas está em busca de melhores resultados. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar do mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.